do The Doctor Show, sejam bem-vindos. Aliás, estamos muito felizes, na verdade, Liliane Opperman, muito verdade, por conta da audiência que vocês têm nos dado. Isso é importantíssimo, né? Esse programa é feito para você que gosta, que se interessa por esses assuntos. E aí a gente está aqui sempre trazendo um conteúdo melhor que o outro. Então, minha parceira de sempre aqui, Liliane Opperman, linda como sempre, ela toda estilosa, eu sempre gostei do seu look hoje. Você viu, né? É lógico, eu não posso deixar agora eu tenho que vir mais, né? Agora, realmente, essa audiência tem me impactado muito. E assim, gente, a gente está fazendo o programa sobre medida. Eu queria muito que vocês mandassem sugestões de pautas, ou aquele médico que você gosta e quer ver aqui no The Doctor Show, marca ele para vir aqui com a gente. E hoje, ninguém mais, ninguém menos, especialista. Ele que é mestre em cirurgia geral, Dr. Igor Slivinskis, que fez a residência médica no ano de 2000, ajudou diversos cirurgiões a se formarem também, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também da BAPS. Que bacana! Não, muito feliz de tê-lo aqui. Eu que fico super feliz de vir aqui e compartilhar com vocês as minhas experiências. Eu espero poder enriquecer esse programa e a gente possa trocar bastante durante esse período que a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre cirurgia plástica. Aliás, cirurgia plástica. Quem que não quer saber sobre cirurgia plástica? Todo mundo, né? É uma coisa que, por mais que a pessoa tá ali bem, ela sempre tem uma coisinha que ela quer mexer, não é? O que acontece é o seguinte, a gente pode ver essa tendência do querer mexer, tanto pelas selfies, como pelos filtros do Instagram, que hoje mostraram possibilidades para aquela pessoa, o fato dela se ver mais, o celular fez isso com as pessoas, elas se olham mais, e elas são mais detalhistas e querem e podem mudar. Eu acho que o online da pandemia também fez muito isso, né? As pessoas... Elas passaram de um ambiente de contato pessoal em que a gente enxerga mais o global e passaram para uma coisa online onde o foco era simplesmente o rosto e como ela se via na tela do computador. E uma coisa é a gente se enxergar em 3 dimensões e a outra na tela do computador, que é muito diferente disso, né? Até porque, não sei você, Rogério, mas quando eu me olho no espelho, eu já sei qual que é o meu ângulo melhor, eu já sei qual é o espelho. Tem espelho lá de casa que eu passo reto. Eu sei que tem aquele lá do meu quarto, que tem uma luz específica, nesse eu olho mais. Não tem uma coisa do espelho, que tem espelho que parece que te deixa mais baixinho, outro te deixa mais gordinho, outro... Isso é verdade mesmo? Sim, principalmente com a angulação dele. Se ele tiver uma angulação, a pessoa tiver aqui na frente, essa for a angulação, ele alonga. Se ele tiver para cá, ele achata. Olha só. Doutor, quais são as não é reclamações, né? Mas o que mais que procuram quando chegam no seu consultório? A pessoa, ela vai por quê? O que mais que ela quer mudar ou mexer? Eu acho que nessa época que a gente está vivendo, essa época pós-pandemia, as pessoas buscam muito a melhoria da parte estética do rosto, porque elas se enxergaram muito mais nesse ambiente online e nesse ambiente do celular, o ambiente das selfies, e isso fez com que elas tivessem uma demanda muito grande por procedimentos no rosto. Tanto procedimentos para mudar alguma coisa que incomode, como procedimentos para rejuvenescer. Eu acho que esse é o grande momento desse tipo de procedimento. E assim, você teria assim, algum caso interessante sobre cirurgia facial, sobre envelhecimento, para contar aqui para gente? Eu vou contar uma história para vocês. O que acontece é o seguinte, nós envelhecemos todos os dias. Então a gente não envelhece num determinado ano da nossa vida, mas a gente envelhece todos os dias e os cuidados sempre têm que ser assim. Cuidados para que a gente possa manter-se o melhor possível todos os dias. Anos atrás, um professor de faculdade, que já é um senhor com bastante idade, me ligou no celular e falou assim, olha Igor, eu vou te mandar a minha irmã aí no consultório e você faça o que ela quiser. Meu professor de faculdade, respeito, sim senhor. Faça o que ela quiser, vem. Dias depois, apareceu uma senhora, mais de 75 anos, e ela virou para mim e falou assim, olha, eu cuidei dos meus filhos, cuidei dos meus netos, ajudei a cuidar dos meus irmãos, e agora eu quero rejuvenescer o máximo que eu posso. E eu falei assim, olha, existe a possibilidade de a gente fazer vários procedimentos, rejuvenescer, mas o máximo que pode, provavelmente não vai fazer você mais jovem, vai fazer você uma mulher diferente. E isso provavelmente não vai ficar bom. Aí ela virou para mim e falou assim, mas o meu irmão não falou para você fazer o que eu quisesse?
Aí eu tirei o telefone do gancho, liguei pro irmão dela, falei assim, olha, professor, sua irmã tá aqui e ela quer fazer uma coisa que provavelmente não vai ficar bom. Faça o que ela quiser. Fomos para a cirurgia, fizemos uma cirurgia de face completa, com todos os recursos tecnológicos que a gente tem hoje à disposição. Então, enxerto de gordura, laser para melhorar a qualidade da pele, tração profunda da musculatura. E ela foi se recuperar uma semana na casa desse irmão. Depois de uma semana ela voltou para o apartamento dela em Higienópolis, saiu de Uber, ela não estava dirigindo ainda, foi de Uber para casa do irmão. Quando ela tocou a campainha no apartamento dela para o porteiro abrir, o porteiro não a reconheceu. É assim, olha, entenda isso, que ela ficou muito satisfeita, mas será que isso é o desejável para o rejuvenescimento? Provavelmente não, entendeu? Provavelmente é você se enxergar mais jovem, não enxergar uma outra pessoa em você. E aí eu acho que é o grande truque do rejuvenescimento. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo elasticidade da pele, ela vai ficando mais fina, a gente vai perdendo fibras colágenas, a distribuição da gordura no rosto vai mudando e a gente passa a notar isso de uma maneira muito mais expressiva ao redor dos 40 anos. Então, se a gente tem que começar a tomar providência, quem não começou a tomar providência antes, os 40 anos talvez seja uma fase boa para que a gente possa iniciar alguma coisa mais intensiva e corrigir os danos iniciais que a gente passa a observar do envelhecimento. E aí existem uma série de recursos, cirúrgicos, não cirúrgicos, e eles podem ser feitos de maneira isolada ou combinada, e as coisas vão se desenrolando a partir daí. Mas eu não acho que ninguém tem que esperar os 70 para rejuvenescer. Eu acho que complicado, né? É muito complicado e assim, eu imagino que a situação para operar, e aí eu posso estar enganada, o que seria uma situação mais complexa? A paciente que já fez diversos procedimentos ao longo da vida, lá pelos seus 50, e hoje te procura aos 65, 70, e já tem lá as suas fibroses, ou aquela paciente que nunca fez nada e ela chega ali pelos seus 68, 70 anos e quer fazer pela primeira vez na vida? Certamente, a pessoa que se cuidou ao longo da vida, ela sempre vai ter um resultado melhor de um procedimento cirúrgico, sempre. E isso vai funcionar de uma maneira muito importante. A única exceção, e isso é uma coisa que eu ressalvo de uma maneira bem insistente, é da utilização do PMMA. O PMMA é um produto que é permanente e quando ele é injetado no rosto, ele pode ter consequências imediatas e tardias. E esse sim é um impedimento para alguns tipos de cirurgia ou para alguns tipos de tratamento. Tirando isso, tudo que você fizer ao longo da sua vida que vai te rejuvenescendo, vai te mantendo, vai retardando o seu processo de envelhecimento, aí sim você passa a ter um resultado muito mais interessante quando chegar o momento da sua cirurgia. E saiba que existem diferentes momentos. Existe a cirurgia para a pessoa que tem 40, existe a cirurgia para a pessoa que tem 60. São possibilidades diferentes, procedimentos diferentes, até porque são características de envelhecimento diferentes para cada idade. Olha que legal. A gente podia até falar um pouquinho sobre essas características, embora a gente não tenha aqui algum material ilustrativo, mas, por exemplo, o que você percebe muito no rosto depois dos 40? Quais são as primeiras partes que você observa a diferença? Quem é que ao redor dos 40 anos não começa a apresentar rugas na testa, ruga em volta dos olhos? Isso é uma coisa que é bastante comum. E aí começa também a apresentar a modificação desses compartimentos de gordura no rosto, porque envelhecer hoje a gente sabe que é perder gordura no rosto. Então o que vai acontecendo? O nosso rosto ele vai murchando e esse murchar faz com que a pele deslize sobre esses compartimentos de gordura e aparece aquela sobrinha que fica aqui no ângulo da mandíbula e essa sobrinha passa a incomodar. Começa a sobrar pele na pálpebra superior, aparecem as bolsas de gordura na pálpebra inferior. Tem algumas pessoas que têm características genéticas nessas bolsas, então elas têm a presença dessas bolsas muito mais jovens, mas ao redor dos 40 começa a aparecer alguma coisa na pálpebra inferior e a pele ela vai ficando mais fina, então todos os nossos defeitos vão ficando mais evidentes. Isso faz com que apareçam as olheiras, que apareçam a necessidade de outros tipos de tratamento. Olha. Entendo. Agora, eu queria muito saber, assim, sabe, sobre o PMMA, porque muitas pessoas falam, poxa, é um preenchedor permanente, vai ser um investimento só, ao passo que os preenchedores à base de ácido hialurônico ou hidroxiapatita são
ao mesmo tempo que você faz um investimento até menor, mas logo em 2 anos, 3, você tem que refazer. Existe hoje algum produto ainda em estudo, em alguma fase de estudo, que tenha uma durabilidade maior, que tenha mais segurança do que o PMMA, ou ainda não se tem isso? Vamos pensar assim, se a gente envelhece todos os dias, por que é que um preenchedor permanente serviria para você aos 30, mas ele continuaria servindo para você aos 60 e aos 70. A sua necessidade ela é diferente com o evoluir da sua idade. Então não é possível que alguém imagine que uma coisa que você faz aos 30 anos continue funcionando para você aos 70. É muito mais sábio você usar os preenchedores de ácido hialurônico ou então os estimuladores de colágeno, porque esses sim vão te atender em todas as fases da sua vida, porque os locais de aplicação, a profundidade da aplicação vai ser diferente de acordo com a fase da vida que você se encontra e de acordo com a sua necessidade. Então, o PMMA que você coloca numa posição aos 30, certamente ele não vai ser a mesma posição que te faria feliz aos 70. E esse eu acho que é o problema dos preenchedores permanentes. E pode até pesar, né? Pode sempre contribuir para esse desabamento. Não, e outra coisa, né? Falando disso, eu fico pensando aqui, pô, você fez um preenchimento, você colocou ali uma coisa que não tem volta. É igual você fazer uma tatuagem. Você não gostou, como é que você faz? Não, tem volta. Né? Não tem volta no sentido de... Você vai ter que passar por um outro procedimento para poder... E o procedimento cirúrgico para retirada do PMMA, ele não é um procedimento simples, é um procedimento complexo. E pode ficar resíduo. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que... Legal, então, não existe nada que a gente faça no envelhecimento que seja permanente, porque as necessidades, elas mudam de acordo com a vida. Os compartimentos de gordura mudam, a sobra de pele muda e as coisas vão evoluindo de uma maneira diferente. Então é importante você fazer coisas que possam te atender nas suas diversas fases. Então o volume que você vai precisar de um preenchedor ou de um estimulador de colágeno aos 30 é diferente do que você vai precisar aos 60 e os locais também vão ser diferentes. O ideal, então, por exemplo, seria eu fazer um procedimento quando eu tivesse 40, fazer um quando eu tivesse 50, fazer um quando eu tivesse 60... A medicina não pode ser tão exata. Isso vai depender muito, né? Exatamente isso. De cada paciente, do estilo de vida. Cada pessoa ela tem um estilo. Mas eu sei que não é tão exato, né? Nos 40, 50, mas é mais no sentido assim. O ideal para eu envelhecer bem, para eu ficar legal, para quando eu tiver 70, eu tô lá, 70, mas bacana. É fazer esse acompanhamento. Mas sem dúvida. Não funciona... do que chegar nos 70 e falar... Não funciona de 10 em 10 anos. Mas o que funciona é assim. Primeiro é o seguinte, qualidade de vida. Isso é fundamental. Eu tenho certeza que a Liliane trata muito mais de qualidade de vida do que eu, mas assim, tem coisas que são... Todos sabem que são prejudiciais ao envelhecimento, fora a saúde. Então, assim, todo mundo sabe que fumar vai fazer mal para a pele, e isso já está mais do que comprovado. Todo mundo sabe que a obesidade, emagrecer e engordar, você vai ter alteração das distribuições dos compartimentos de gordura do rosto, você vai envelhecer muito mais rápido. Veja as pessoas que fazem cirurgia bariátrica e emagrecem uma grande quantidade de peso. Essas pessoas, elas têm uma flacidez e elas têm uma aparência muito mais envelhecida do que elas habitualmente são, salvo raras exceções, mas essa é basicamente a regra. Então tem algumas coisas que você sabe que vão te fazer mal. O álcool. Bebida em excesso. Sem dúvida. Sem dúvida. Vinho. Mas dizem que vinho é bom, que tem as propriedades. Mas lá. Que hoje é possível você tomar só o resveratrol e não o álcool. Então, eu prescrevo muito para as pacientes a suplementação do resveratrol, que é o antioxidante do vinho, sem vir com essa parte alcoólica, calórica. Fora que ninguém toma só vinho, né? Geralmente vinho atrai aí outros petiscos e outras coisas que contribuem para o aumento de gordura e para uma série lascando tudo. de coisas. Exatamente. Eu falo por mim. Meus pacientes mais próximos sabem, eu não bebo. Tem aqui. Eu não bebo. Não? Você não bebe? Não nada, bebo. Nem um vinhozinho? Nada. Não bebo Parabéns. nada. Mas olha, eu imagino que você tenha um hobby que você goste muito. Eu acho que todo mundo tem que ter uma válvula de escape para o que é o estresse do dia a dia e uma profissão que, na verdade, tem tanta demanda pelo 100%. Eu sou um apaixonado pelo mar, sempre fui. E hoje eu passo meus finais de semana, eu
moro muito próximo ao consultório, muito próximo ao hospital onde eu trabalho, mas eu passo os finais de semana hoje num barco. Então é a minha casa de praia móvel. Então essa casa de praia ela já foi no litoral sul, ali no canal de Bertioga, depois foi em Ilhabela, e eu tô indo em direção ao norte, ao Rio de Janeiro. Então, cada 6 meses... Também? Já mergulhei mais, mas hoje minha paixão é barco. Então eu vou subindo, eu tô subindo em direção ao Rio de Janeiro, e uma hora eu vou fazer esse caminho de volta e vou voltar lá pro canal de Bertioga. Mas esse é o meu hobby, a minha válvula de escape, e é o que eu adoro, na verdade, fazer. Bacana. Você sabe que na imersão do The Doctor Show, que vai acontecer dia 30 de setembro, dia 1º de outubro, todos os médicos que vão fazer a imersão, eles vão obrigatoriamente ter que sair de lá, no final da imersão, com um hobby já agendado, estruturado para começar a ser feito. Isso eu acho uma coisa muito importante. Muito importante. Para nos mover, para aquilo que, de fato, veja bem, se a gente está numa segunda-feira e vai começar uma semana de procedimentos, de atendimentos, você vir revigorado daquilo que é o seu hobby, ou se o seu hobby for algo que dê para fazer durante a semana. Gente, eu falo por mim, eu sou uma pessoa que amo dançar, não vivo sem a dança na minha vida. Tá dançando? Tô dançando, Rogério. Muito dança bem. do ventre. Muito bem. Muito legal. E assim, não me imagino, até para fazer a musculação, porque a gente faz por obrigação. Alguns amam, que eu falo, será que ama mesmo? A gente ama o resultado da musculação. Mas até para fazer a parte que é obrigatório, fazer da parte de exercício, a gente tem que ter, né, o nosso... O que de fato mexe lá dentro, né, no nosso coração. E a dança, para mim, ela é isso. Muito bacana. Dançando, navegando. É isso aí. Quando se fala em cirurgia, e eu tô aqui, né, porque eu sempre penso com a cabeça do paciente. Lógico. Vocês pensam com a cabeça do médico, eu penso com a cabeça do paciente. Quando você fala de cirurgia... Mas eu sou paciente dele também. É? Eu sei ser paciente muito também. Bem. Cirurgia difícil. Plástica? Os médicos não querem saber de ser pacientes, não. Mas eu adoro também estar no lugar de paciente. Mas tem que ser, né? Porque alguém vai ter que fazer, né? É isso aí. É verdade. Todo médico tem que ter um médico, porque se ele precisa fazer um procedimento, quem que vai fazer para ele? Alguém vai ter que fazer, não é verdade? Muito justo. É isso aí. Mas quando a gente fala de cirurgia plástica, né? Tem pessoas que têm muito medo. No sentido de falar assim, mas se eu fizer e der errado? Porque existem muitos exemplos de pessoas que passaram por procedimentos, pessoas da mídia, famosos, enfim, passaram por procedimentos e não ficou bacana. Quando isso acontece, minha pergunta é, muitas vezes isso acontece porque o paciente chega e fala, eu quero que o senhor faça tudo o que eu quiser, e nem sempre aquele tudo cabe naquela situação, porque existe também, a gente sabe que existe às vezes o paciente que é assim, eu quero mexer no nariz. O médico fala, mas seu nariz tá bacana, você mexer aí vai ficar, não, mas eu quero. Alguns até nem fazem, né? Eu acho que o importante, na verdade, é você, como paciente, primeira coisa, buscar um serviço de bom padrão. Isso eu acho que é o principal. Então é assim, o seu cirurgião plástico, o seu médico que vai fazer a sua cirurgia plástica é cirurgião plástico? Ele tem informação para o que ele está fazendo? Porque isso é uma realidade do que a gente vive aqui em São Paulo e no Brasil todo. Eu vou fazer essa cirurgia plástica num hospital que tem condição? Ou eu vou fazer isso numa condição intermediária? A grande maioria das vezes que a gente vê uma complicação mais importante de uma cirurgia plástica, na verdade, quando a gente vai buscar, o paciente ele sabia que ele estava fazendo alguma coisa que não era aquilo que era o ideal. Então, ele sabe. Por exemplo, hoje existe uma gama de próteses de mama que a gente pode colocar. Existem próteses que são próteses de excelência e outras mais simples. E o paciente sabe que, na verdade, ele está pagando por uma coisa que é muito mais simples do que aquilo que ele poderia. E será que isso não vai impactar no resultado que ele vai ter? A maioria das vezes, quando vem alguém para eu corrigir uma circunstância que não deu do jeito que a pessoa imaginava, quando você pergunta para a pessoa, puxa, mas você não sabia que você, desta forma, teria um risco aumentado de problema? E a maioria das vezes a pessoa responde, eu sabia. Sim. Aí arriscou, né? Exatamente. Mas a minha amiga fez e deu certo. É o que eu ouço, entendeu? Mas eu tenho alguém lá que fez e funcionou, entendeu? E as coisas vão nesse sentido. Então eu acho que o importante é você buscar alguma coisa que seja
de bom padrão. E se você, nesse momento, não tem a condição de fazer uma coisa dentro de um bom padrão, se programe, planeje para que você faça da melhor maneira possível. Eu acho que esse é o grande truque. O pós-operatório também é muito importante, né? E a gente vê que muitos pacientes não entendem isso, ou mesmo muitos médicos não valorizam esse pós, que é tão importante quanto a cirurgia, né? Claro, o pós-operatório é fundamental em qualquer procedimento cirúrgico, não só de cirurgia plástica. Então, é um paciente que esteja em condições antes da cirurgia, e não só condições daqueles exames que você faz de rotina para ter certeza que você vai ter uma segurança na cirurgia, mas uma condição nutricional, uma condição de que o paciente saiba o que ele vai passar, possa fazer a drenagem adequada, usar o laser que precisa, e todos os recursos que a gente pode lançar mão para que a gente possa ter um pós-operatório da melhor maneira possível. Então, existe o antes da cirurgia, que é igualmente importante, o durante a cirurgia, que tem a sua importância, o pós-operatório e o cuidar. Então, o cuidar é não engordar, manter o resultado, voltar nos retornos. Então, cada uma dessas fases tem peso igual. Então, não é operar, é antes o planejamento, operar, cuidar e manter. Todas essas fases têm pesos iguais para que o paciente possa evoluir de uma maneira satisfatória e que ele realmente fique feliz com a cirurgia, com a decisão da cirurgia plástica dele. Quer dizer, é muito sério, né? É muito sério. Não é fritar pastel, né? Tá aqui, agora, Rô, nós dois já passamos aí bastante dos 40, né? E ele começou a contar sobre envelhecimento depois dos 40. E aí eu queria focar um pouco nisso. Hoje, homens, mulheres, acho que mulheres procuram mais, né? A questão da cirurgia plástica. Mas hoje a gente tem um grupo grande de homens. Acho que 30% das pessoas no consultório de cirurgia plástica, pelo menos no meu consultório, são homens. E eu acho que ao redor dos 40, eu falei na idade dos 40, porque é onde a gente começa a escutar mais as queixas em relação ao rosto. Então a gente tem que pensar nas possibilidades que a gente tem de tratamentos, desde coisas mais simples, não cirúrgica, e os tratamentos cirúrgicos. E mesmo os tratamentos não cirúrgicos têm resultados espetaculares, entendeu? Para queixas específicas e podem ser combinados de diversas maneiras. Por exemplo, vamos falar da toxina botulínica. A toxina botulínica quando eu fiz a primeira vez em mim, eu não acreditei como era possível uma melhora daquele tamanho e como os pacientes experimentavam uma melhora muito importante com a toxina botulínica. Então, e hoje a toxina botulínica, ela vai muito além do que é as rugas da testa ou a ruga em volta dos olhos. Ela pode ser usada para reposicionar o canto da boca, ela pode ser usada para melhorar as rugas do pescoço. Então, tem várias utilidades da toxina botulínica que sai dessa coisa do que é o que todo mundo conhece. Pode utilizar, você falando disso eu lembrei. Tem um amigo até que trabalha na TV, ele tava com eu não sei o nome, você deve saber. Quando você fica com o olho... Blefaroespasmo. É isso aí, blefaroespasmo. Aí eu falava, o que foi? Tá dando tilt aí? O olho ficava, né? Aí ele, cara, tô sentindo isso aqui, não sei o quê, poxa, eu vou no médico. E ele foi e resolveu com isso. Ele muito falou, simples. Você acredita que eu fui lá, ele meteu um botox aqui, parou. E realmente, né? Porque isso eu acho que é por conta de estresse. Sim, né? claro. Aí fica, né? Mas aí resolve o olho, mas o estresse ninguém continua. Né? Tem que tratar o estresse também. Mas enfim, mas é que ele trabalha... Eu não vou citar o nome, né, porque ele trabalha na televisão. Mas você imagina, tudo bem, você pode até tratar depois o estresse, mas como que você vai trabalhar? Não, terrível. Ao vivo lá e dando tilt, piscando. Até né? para qualquer um, você já pensou o médico, você chega no médico, a pessoa com o olho lá piscando, eu acho que não vai dar muito certo isso. Gente, eu acabei de lembrar de um filme muito interessante na Netflix, o Toque Toque. Que muito bom. Que o psicólogo tem esse tipo. Ele tem esse. E é um filme que fala muito sobre os toques, os tipos de toques, né? Esse filme é maravilhoso. Eu já assisti umas 3 vezes e eu dou risada nas 3 vezes. Muito legal. Agora, você sabe, se a gente continuar nessa ideia do envelhecimento, outra coisa são estimuladores de colágeno. Como a gente estava falando no começo, a pele ela vai afinando, a gente vai perdendo alguma parte do que é o nosso compartimento de gordura normal do rosto. E esses estimuladores de colágeno, eles funcionam exatamente para repor aquilo que a gente perdeu. Então, você faz um pico de colágeno muito grande e do seu próprio colágeno, então existe uma fase em que é o produto que está fazendo um volume, mas depois ele passa a aumentar a espessura da pele, então você consegue melhorar uma série de situações com os estimuladores de colágeno, mesmo antes de você chegar num procedimento cirúrgico. Olha.
Apesar de que, aos 40 anos, a gente já começa a ter algumas coisas que podem ser tratadas cirurgicamente e que melhoram bastante o resultado do que você tem do ponto de vista de envelhecimento. Uma coisa que é muito comum ao redor dos 40 anos é cirurgia das pálpebras, tanto em homem como em mulher. Provavelmente no meu consultório, é uma das cirurgias que os homens mais fazem. Essa e cirurgia de nariz são as cirurgias que os homens mais fazem. Nariz mais precoce, então quando tem lá em volta dos 20 anos, 20, 25 anos, mais a cirurgia das pálpebras ao redor dos 40 anos. E isso já é uma característica bastante importante, porque a gente consegue remover o excesso de pele, remover as bolsas de gordura. Junto com isso, a gente pode utilizar a gordura do próprio paciente com um enxerto para melhorar essa transição que aparece entre a pálpebra e o rosto, melhora a olheira. Você tem uma série de características e recursos que você pode lançar mão aos 40 anos. Então a pessoa vai aparecer mais jovem, descansada, com um olhar menos entristecido, mas ninguém vai conseguir apontar para ela e falar assim, você fez plástica, você operou o olho. Não, as pessoas vão olhar para você e falar, você tá mais jovem, você descansou, tirou férias, mudou o cabelo. É isso, entendeu? Eu acho que esse é o truque. Esse lance da pálpebra, ele é só uma questão estética ou ele pode interferir na questão da visão? Certamente... Né? Certamente ele pode interferir, mas é raro que isso aconteça aos 40 anos. Tá. Normalmente isso é um pouco mais tardio. Existem duas características que podem fazer com que a pálpebra interfira na visão. Existe o excesso de pele que ele vai recaindo, principalmente na porção lateral da pálpebra, e isso faz com que a gente reduza o campo visual, então você enxerga menos, principalmente a parte de cima. Então se você fixar o rosto da pessoa, ela não consegue enxergar alguma coisa que está para cima sem movimentar a cabeça. Mas existe uma outra condição, que aí ela pode ser genética, existem vários outros fatores, que é quando existe uma queda verdadeira da pálpebra, não relacionada ao excesso de pele. E aí é uma outra cirurgia, que é uma cirurgia para correção de uma situação que se chama pitose palpebral. Uma paciente até me procurou hoje pela rede social para perguntar sobre pitose palpebral. Ela fez uma cirurgia neurológica e acabou com uma pitose palpebral. Pode acontecer, certamente ela se livrou de alguma coisa muito maior, resolveu um problema muito maior. E habitualmente a correção ela não é uma correção difícil, mas para o paciente é muito gratificante, porque quando existe a queda da pálpebra, a sensação que os outros têm em relação ao paciente é que, ou se é mulher, ela está cansada, se é homem, ele está bêbado. Porque a pálpebra... quando não é de um lado só, né? Sim. E aí fica bastante... evidente. Imagina, difícil, porque fica um lado tá caído e o outro... Agora, e fios de sustentação? Nessa idade aí, após os 40? Fio de sustentação, existem vários fios de sustentação hoje, os que se chamam PDO. Existe um outro fio de sustentação que ele é feito com um material que é o mesmo que se faz o estimulador de colágeno. Esse, para mim, parece mais interessante, porque você tem um duplo mecanismo. O mecanismo de que você traciona a pele e o mecanismo que você estimula colágeno. Então você está fazendo duas coisas em um. É interessante, mas ele não funciona exatamente como uma cirurgia. Ele não tem o mesmo poder de uma cirurgia de rosto. Então ele funciona muito bem ao redor dos 40 anos, porque você tem uma flacidez menor e você consegue manter esse resultado, um resultado bonito, por mais tempo. Uma outra coisa que funciona muito bem ao redor dos 40 anos, quando a gente tem essa perda de definição do contorno da mandíbula, essa sobrinha que fica aqui, é a gente fazer uma lipoaspiração bem pequena nessa região. Não é a lipoaspiração da papada, é uma lipoaspiração dessa sobrinha que a gente tem aqui. E aos 40 anos a nossa pele ela é melhor certamente do que aos 60, aos 70, e ela vai se acomodar nessa nova situação. Então a gente consegue melhorar esse contorno da mandíbula, que é uma coisa que mostra muito envelhecimento. E essa gordura a gente não precisa desperdiçar. Essa gordura ela pode ser usada, por exemplo, para fazer um enxerto de gordura nessa região do sulco, na linha que o pessoal chama de marionete, na pálpebra e várias outras situações que mantêm o rosto mais jovem. Ou seja, a gente estava agora há pouco falando sobre um substituto do PMMA, que fosse mais duradouro, mas aí a própria gordura faz essa vez, né? Claro, a gordura, ela também não é eterna, porque como eu já falei, a gente tinha falado antes, o que acontece é que a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo gordura no rosto. Então envelhecer é perder volume no rosto.
é lógico que essa gordura que ela é mudada de lugar e ela é enxertada, ela também vai ser consumida com o envelhecimento. Só que isso leva anos. Então, é muito mais sustentável, muito mais seguro e vai ser um procedimento que vai te dar um resultado que vai servir para você em todas as fases da sua vida. Interessante. Agora, vamos falar um pouquinho do público de 60 que não para de crescer, né? A gente vê a expectativa de vida. Que bom, né? Graças a Deus, né? Porque é o seguinte, envelhecer é muito bom. Todo mundo, então envelhecer. Se tá velho é porque tá vivo. Ué, não é? É verdade. Quantos não tiveram a oportunidade? Só envelhece quem tá vivo, gente. E muitos não tiveram oportunidade de envelhecer, de envelhecer, é verdade. E hoje as pessoas envelhecem cada vez melhor, né? Melhor. Então, assim, eu vejo pela minha mãe. A minha mãe, é lógico, já passou dos 70 há algum tempo. E se você falar pra minha mãe que ela é velha, ela vai ficar muito brava, entendeu? Ela não é velha. Minha mãe é super saudável. Minha mãe vai ao clube todos os dias, ela faz caminhada, ela faz ginástica, faz musculação. Então, jamais caberia para ela essa característica velha. E ela não se vê dessa forma. E minha mãe tá sempre na clínica. Então, assim, a minha mãe é uma que vai na clínica, ela se incomoda com as rugas, ela faz simulador de colágeno, ela operou a pálpebra recentemente. Então é assim, é uma coisa que ela quer se manter bem, até porque ela dirige, tem uma vida independente, porque não seria de outra forma. Então hoje você chamar uma pessoa de velha é uma ofensa. Qual o nome dela? Mari. Dona Mari, tá certíssima. Até porque vai lá no consultório, não vai pagar nada, né? Não pode cobrar da sua mãe, né? Você claro sabe, que não, então, né? Até porque eu tô em débito com ela pra vida. É, pra vida. A minha mãe chama Rita. Dá um recadinho pra ela. Fala, tá vendo? Ó, a mãe dele vai lá no consultório dele. Ô Rita. Ô Rita. Volta, desgramada. Ô Rita, por que você não vai no consultório da Liliane? Que, aliás, tem que ir um dia lá pra gente se ver lá, tomar um cappuccino, que o cappuccino de lá é muito bom. É isso aí. Eu acho, você falou disso daí, e é verdade, esses dias até, eu tava na Rede Vida aqui, a gente tava falando sobre isso lá no programa. Eu lembro quando a minha tia tinha 50 anos, eu era molequinho, eu lembro que, né, minha tia já até faleceu, tadinha. Era aquela veinha. Né, na época da minha avó, 50 anos, era uma senhorinha, já com o cabelinho branco, aquela roupinha toda tal, tricotando lá, porque já era velho, né? Já era considerado velho. Até as manchetes antigas. Né? Exatamente. Senhorinha de 43 anos é atropelada. Poxa, minha idade. Exato. Então era isso. Hoje não, uma pessoa com 50 anos hoje tá aí na vida, andando de skate, com 70 tá aí fazendo como sua mãe, né, extremamente ativa e por aí vai. Porque é isso, a expectativa de vida aumentou e eu sempre falo isso. Quero viver muito? Sim. Quero chegar aos 90, aos 100? Sim. Mas como? Como que eu vou chegar? Porque também não adianta você chegar capengando, né? Tem que chegar bem. E para chegar bem você tem que fazer exatamente isso, esse acompanhamento, se cuidar em todos os sentidos, né? Nutricional, porque também é isso. Vai lá, faz uma cirurgia para esticar e tal, mas não se cuida, não se alimenta bem, tá ali sempre doente, tá com falta de vitamina, tá com tudo, entendeu? Então, assim, eu acho que é um cuidado constante em todas as áreas, para chegar bem. Dúvida. Agora, se não quiser também, ok, né? Mas olha, mãe, se você não quiser passar comigo, agora é a parte para você escutar, porque ela tem 64 anos. E aí eu nova, né? Nova. Comentasse aí sobre, olha, ela nunca sabe fez nada. Eu vou contar eu quero contar uma outra história. Conta. E eu tenho certeza que esse meu paciente, quando ele ouvir, ele vai saber que é para ele. Eu tenho um paciente, atualmente ele não tá morando no Brasil, ele veio pro Brasil eventualmente e ele sempre faz alguns tratamentos quando ele vem. Então ele coloca um preenchimento, faz um botox, isso é uma coisa bastante regular. E ele é jovem, ele tem ao redor de uns 30 e poucos anos. Como eu. Pronto. Jovem. E aí, esse paciente, na última vez que ele foi ao consultório, ele falou assim, eu não sei se a minha mãe, ela tem indicação para fazer botox ou preenchimento, porque ela já é uma senhora. Olha. E aí eu falei para ele assim, mas olha, eu não tô entendendo, porque assim, mãe da barriga, ele falou assim, sim, mas você quer essa idade, então ela não pode ter muito distante disso. Não tem 100, né? Então eu vou falar para ela vir aqui. Foi a senhora de 58 anos
que ele não sabia se tinha indicação de fazer botox ou não. Pelo amor de Deus, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu chamei ele por vídeo nos Estados Unidos. Falei assim, olha, eu tô aqui com a sua mãe e fala pra ela que você chamou ela de que é uma senhora que ela não tem mais indicação de fazer tratamento. Puxa, hoje as pessoas que têm muito mais idade que isso fazem tratamentos, não só procedimentos de consultório, mas cirurgia, porque a cirurgia ela é cada vez mais segura, você fazendo dentro de um bom padrão, num hospital, com anestesista, todas as condições. Isso faz com que seja um procedimento, desde que você tenha saúde, você possa fazer em qualquer idade. E é exatamente o que as pessoas ao redor dos 60 anos fazem. Então é lógico que o tratamento não é o mesmo de uma pessoa de 40, que você vai operar a pálpebra, lipoaspirar um pouquinho nessa região, colocar um estimulador de colágeno. Mas as cirurgias de rosto hoje, elas evoluíram muito. Então a gente tem condições de tratar as camadas profundas do rosto. Então todos os pontos de suspensão são feitos na musculatura profunda, e isso faz um resultado bastante natural, bastante longevo, e ela vai se enxergar mais jovem, vai se enxergar mais disposta. Muitas vezes, a disposição de uma pessoa de 70 anos é muito maior do que, na verdade, o que ela aparenta no rosto, e você acaba equilibrando as coisas quando você coloca o corpo e o rosto de acordo com o que é a característica de personalidade e a disposição das pessoas. Então hoje não existe mais um velhinho de 70 anos, entendeu? Verdade. Aliás, tem gente com 70 que tá dando pau em nego de 40 e pouco. Depois que eu assisti lá o filme novo do Tom Cruise lá. Você viu? Sensacional. Mas ele tá super bem, né? Também, poxa. O cara ele tem todo um... diz que a alimentação dele é extremamente saudável e balanceada. O cara faz yoga, o cara treina, o cara faz todos os procedimentos. Não tem como não dar certo, né? Podem acreditar, yoga também faz diferença. Faz, né? Mas é uma pessoa... Aí eu vou fazer um senão. Tem que pensar o seguinte. Ele é uma pessoa que ele vive para isso. Exato. Então é assim, a nossa vida é um equilíbrio de outras coisas. Então nós trabalhamos, temos uma vida profissional, mas nós também temos uma vida pessoal, e isso é um equilíbrio, nós somos o resultado desse equilíbrio. Tem que pensar, então quando as pessoas miram lá o Tom Cruise, elas têm que entender, ou miram, seja lá quem for, do cinema, da televisão, a Nicole Kidman, que também não tá tão bem, viu? Não, mas a gente está mirando uma pessoa... Até uns 3 anos atrás ela estava muito bem. O que será que aconteceu? Ela fez um procedimento que não... Ela foi um procedimento que ela... Não foi que não deu certo. Eu acho que eu tenho certeza que ela demandou por uma coisa exagerada. E ela ficou exagerada durante muitos anos. Esses preenchedores que ela colocou acabaram sendo absorvidos e ela foi melhorando. Mas eu acho que ela era muito mais bonita no passado do que hoje. Não porque ela envelheceu, porque ela ficou diferente. É a história do envelhecimento. Eu não acho que hoje a Nicole Kidman que a gente assistiu naquele filme do Tom Cruise lá atrás é a mesma Nicole Kidman que a gente vê hoje. Ela é uma outra mulher. Será que é isso? Eu acho que tem outras pessoas aí do cinema e da televisão que acabaram envelhecendo muito melhor porque elas não perderam as características de rosto delas mesmas. Inclusive tem um movimento de algumas atrizes que são contra procedimentos, né? Eu sei que aquela Jennifer Aniston é uma delas, aquela... Ela é contra, mas ela fez. Sim. Deus, contra. Isso. Eu sou contra. Mas ela é contra... Na verdade... Você pega a foto dela... Não, ela tem cirurgias que ela mesma fala que fez. Ela operou o nariz, fez uma prótese no queixo. Então ela tem procedimentos. Da juventude, não pelo envelhecimento, né? Que são... Porque não era harmônico, talvez, né? Não... Talvez, a gente tá falando de uma pessoa que talvez seja uma das pessoas que melhor envelheceram no cinema que eu conheço. Sim. Então é fácil você dizer, eu sou contra, quando você não precisa. Então aí fica muito mais simples, entendeu? Eu sou contra, porque eu não preciso, é claro, entendeu? Então aí fica dinâmico, mas eu acho que envelhecer bem é um truque, entendeu? Como é que chama aquela atriz que fez o Diário de Bridget Jones? Você que assiste tudo. Uma loira. Eu sei quem é, mas não lembro o nome. Realmente com a pálpebra caidinha, um olho puxadinho, e ela resolveu fazer uma bléfaro. Ela tem um nome bem diferente. Ela simplesmente... Renée Zellweger. E ela mudou, virou uma outra pessoa, realmente resolveu os problemas de olho que ela tinha. Legal. Eu sei porque quando eu reclamo do meu, eu falo assim, não posso pensar nisso porque ela fez e depois virou outra pessoa. Exatamente. E parece que agora, ao envelhecer, que ela está recuperando o que ela tinha quando ela era nova. Eu acho que assim, esses procedimentos, é o que eu falo. Existem procedimentos que tornam você mais jovem
existem procedimentos que tornam você uma outra pessoa. E você tem que entender, quando você vai ao cirurgião plástico, entender aquilo que você quer e entender aquilo que você vai solicitar para ele. E discutir qual é a possibilidade que mais vai se adaptar àquilo que você necessita. Você acha que o cirurgião plástico ele tem que ser um pouco psicólogo também? Eu tenho certeza. Até porque não dá para a gente atender a tudo que as pessoas querem. Muitas vezes o que elas têm na cabeça não é aquilo que vai dar o bom resultado para elas. E muitas vezes o que elas fazem com a mão, a tração que elas põem com a mão ou do jeito que elas gostariam, nem é possível cirurgicamente. Então aí cabe entender aquilo que a pessoa gostaria, aquilo que é possível para chegar a um denominador comum daquilo que é o resultado final de uma cirurgia ou de um procedimento. Se um paciente chegasse, né, uma paciente, vamos pegar o público feminino aí, que acaba que eu imagino que seja o mais comum de se fazer isso. Te propor uma situação, você fala, olha, vai ficar diferente. Ela fala, é exatamente isso que eu quero porque eu não gosto mais de mim. E aí? Como contornar esse paciente? Eu nunca tive uma pessoa que fale, eu não gosto mais de mim. Mas assim, o que a gente tem às vezes é do paciente que fala, eu não gosto do meu nariz. Mas não é que a pessoa não gosta do nariz hoje. Ela não gosta do nariz a vida. E aí ela chegou naquele momento em que ela resolveu que ela vai resolver aquele problema. Ou então, eu não gosto da minha orelha em abano. Ou eu não gosto do excesso de pele da minha pálpebra. Mas eu nunca tive um paciente que chegasse na minha clínica, até porque assim, como os meus pacientes vêm um indicado dos outros, eles sabem o meu perfil de trabalho, que venha lá e fala assim, eu quero uma outra pessoa. Porque eu sou partidário de que a gente não deve transformar ninguém em outras pessoas. A gente deve transformar em pessoas mais jovens, em pessoas com uma aparência melhor, mas nunca outras pessoas. Porque as mudanças são difíceis e às vezes é muito simples pensar que a gente pode mudar de fora. E às vezes a mudança que elas querem é de Exatamente. dentro, né? Que bacana. Olha, eu já tô pensando aqui em passar lá no seu consultório, porque como eu já tenho 40, né, tem que começar a fazer alguma coisa para chegar igual ao Tom Cruise, né? 40 e quantos? 40 e muitos, né? 40 e muitos. Eu já tô beirando 50 já. Mas é bacana, você vê que tudo é um equilíbrio, né? Como você falou. É isso mesmo. É o equilíbrio. É você saber a hora que você tem que começar a se cuidar, é a maneira de se cuidar, para que não chegue lá com 70, falando, agora dá um jeito aqui, porque aí fica muito mais difícil, né? A gente sabe. Muito né? difícil. Não é tão simples, né? Não que seja impossível. Não é impossível, sim. Mas isso, mesmo quem nunca fez nenhum tipo de tratamento, é possível chegar aos 70 e ter um bom resultado. Mas aí tem que entender que existem nuances, limitações. Exato. E que não é a mesma coisa que a gente faria numa pessoa que foi se cuidando a vida. Então o ideal é se cuidar em todos os momentos. E isso vai fazer com que você envelheça melhor, tenha um envelhecimento mais saudável e tudo que você for fazer pra frente vai ficar mais simples, tenha certeza disso. Que bacana. A Liliane não precisa, tá bem, né? Era a minha próxima pergunta, eu já ia perguntar para ele o que ele achava que eu deveria fazer para melhorar. Tá linda, não precisa fazer nada. Vamos orar. Então agora vamos para uma pergunta mais difícil. Que conselho você daria se você pudesse voltar no Dr. Igor, que acabou de se formar? Que conselho de vida você daria para ele? Eu acho que assim, a medicina é uma profissão especial, é uma profissão difícil. E a cirurgia plástica, mais ainda. Então você tem que imaginar que você sempre trabalha com a ansiedade e o desejo de uma pessoa, que nem sempre é tangível, não é sempre uma coisa que você consegue mensurar. Você sempre vai ser cobrado pelo 100%. Então não são todas as pessoas que têm estrutura para lidar com esse tipo de situação. Então, se eu fosse hoje me dar um conselho, ou pudesse dar um conselho a vários dos cirurgiões plásticos que eu ajudei a formar lá atrás, é que eles realmente tivessem certeza de que existe uma estrutura pessoal para esse tipo de situação. Eu já vi vários cirurgiões plásticos que terminaram a formação e hoje trabalham com outras coisas porque não conseguem lidar com esse tipo de ansiedade, com esse tipo de suporte que o paciente de cirurgia plástica precisa. Excelente. Bacana, né? Espero que tenham muitos aí assistindo. Verdade. Inclusive a minha filha que está indo para o 4º ano de medicina, ela pensa em fazer cirurgia plástica. Muito legal.
E ela teve uma história pessoal de erro médico, ela perdeu uma parte da areola, ela contou isso a público, por isso que eu estou contando. No ano passado ela foi Miss. Não sabia que ela contou a público. Ela chegou quase nas finalistas do Miss São Paulo, e a história dela era que ela passou a olhar a Luísa que existia ao redor daquela cicatriz, porque por muito tempo ela focou naquela cicatriz. Ela começou a descobrir o quanto que ela era bonita. Exatamente. Eu tenho certeza que a hora que ela parou de focar nisso e olhar para as outras coisas, ela ficou mais bonita ainda. Foi o que aconteceu. E eu tenho certeza que a história dela deu a resiliência necessária para que ela consiga iniciar já os pensamentos. Ainda na faculdade, ela faz parte da Liga de Cirurgia Plástica, ela já acompanhou algumas cirurgias, e essa resiliência para você lidar com várias situações, não só com a frustração do ser humano, mas a gente entender que a medicina, ela é um meio, ela não é um fim. E o fim, que a gente fala, a finalidade, ela depende de diversos fatores. É isso mesmo. Depende do paciente. Então, cabe a nós darmos o nosso melhor como instrumento, e aí o paciente fazer a parte dele, a genética dele contribuir, e uma série de outras coisas que não estão no nosso controle para que a gente tenha resultado. É isso mesmo, exatamente isso. Sensacional. Doutor, foi muito bacana, né? Já até estamos aqui ao final do nosso podcast. Esse bate-papo foi sensacional. Eu acho que tem que voltar, né, outras vezes. Vai ser um super prazer. E vai estar com a gente, hein? Convido aqui para a imersão do The Doctor Show, 30 de setembro, 1º de outubro. E ali a gente vai dar muitas ferramentas para muitos médicos, sejam os que estão formando, sejam os que estão naquele momento de repensar a profissão, ou tentar entender esse momento que a gente está vivendo, onde não adianta você ser bom, você tem que aparecer, você tem que mostrar que você existe, mostrar quem é o seu trabalho. Claro, é muito gratificante a gente receber um paciente, indicação de boca a boca, mas se a gente está ali comunicando, isso também é muito valioso, porque muitos pacientes passam a ter a confiança a partir daquele momento e aí procuram e falam, nossa, eu nunca procurei antes porque eu não tinha identificado com ninguém, eu morria de medo. Eu acho que essa confiança é muito importante. E eu gostei, exatamente. Quem quiser te seguir? Quem quiser me seguir, o meu Instagram é Dr. Igor _cirurgia plástica. E eu tenho um site, Dr. Igor, da maneira que você escrever, Dr. D-R-I-G-O-R ou Dr. Igor. Vai cair lá na Isso, vai cair na minha página, vai ser um prazer. Ainda bem que ele colocou só o Slivinski dá pra gente colocar na edição, certo? Eu falei, gente, imagina se fosse o Slivinski, é mais difícil. Qual que era a descendência do Slivinski? Polonês. Olha que bacana. Gente, foi muito legal. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, né? Importantíssimo com todo mundo. Siga aí o nosso Instagram, que é @The Doctor Show Oficial. Muito bem, que a Liliane vai responder todas as perguntas que tiverem lá. Com todo prazer. É verdade. Aliás, você sabe que tem muita gente que realmente assiste e manda as dúvidas, porque assiste o episódio e entra lá no Instagram do The Doctor Show para fazer a pergunta relacionada àquele episódio. E você pensa que eu já não vi? Eu já tô separando o dia de amanhã para responder tudo. Muito Mandem bem. mais, gente. Tá vendo? Que legal. E aí estaremos de volta logo mais com mais um episódio, né? E você quer mandar um beijo para alguém? Quer deixar... o Instagram da doutora. @, doutora, por extenso, Liliane, sem o Opperman. Quero mandar um beijo para minha mãe, para dona Rita, que vai passar em consulta comigo lá e com o doutor Igor também. Muito bem. Também para a mãe, Mari, para a mãe do doutor Igor. Um beijão. Olha, o mundo merece tê-lo e você quem foi a pessoa capaz, né, de produzir aí tamanha obra-prima. É isso. Que bacana. Quer deixar um recado para alguém, Igor? Da mesma forma, entendeu? Eu não poderia de agradecer minha mãe, sem ela certamente não estaria aqui hoje. Ela me deu todo o apoio para que eu pudesse concluir todos os meus estudos, residência e tudo que envolve a formação de cirurgia plástica, que não é curta. Então, sem ela, nada disso seria possível. E você falou um negócio que é impressionante. Não é curta, não é um negócio tão simples, né? Quantos anos a pessoa tem que se dedicar, né, para chegar nisso? Foram 6 anos de faculdade, 5 anos de residência e 2 anos de mestrado. Então, bastante coisa. E mais o resto da vida, né? Porque a gente tem que estar nunca para. Mas assim, isso antes de entrar no mercado de trabalho, né? Então é muito tempo. Entendeu? Entendeu por que não dá para fazer qualquer coisa em qualquer lugar com qualquer um?
É assim, né? É verdade. Gente, fiquem com Deus e até o próximo The Dr. Show. Tamo juntos. Até Valeu. o próximo. Até.